O tema da nossa palestra é Cidades Sustentáveis são cidades que caminham. Em um mundo cada vez mais urbanizado, pensar em sustentabilidade nas cidades é pensar na qualidade de vida das pessoas. E uma cidade sustentável não é apenas aquela que recicla ou planta árvores. É aquela que caminha, que permite às pessoas se moverem com segurança, autonomia e dignidade. É com grande honra que recebemos hoje a engenheira civil Paula Teles, que é CEO da MPT, Mobilidade e Planejamento de Território, é uma referência internacional em urbanismo sustentável e mobilidade inteligente. Paula Teles tem dedicado sua carreira à construção de cidades que respeitem o ritmo das pessoas, que promovem o caminhar como ato político e ambiental e que colocam o ser humano no centro do planejamento urbano. Nesta palestra, ela nos convida a refletir sobre como podemos transformar nossas cidades em territórios vivos, conectados e sustentáveis, onde caminhar não seja apenas possível, mas desejáveis. Com vocês, Paula Teles. Paula, seja bem-vinda. Olá, muito boa tarde. Boa tarde em Portugal e bom dia aí no Brasil, não é? Márcia, Virgínia, muito obrigada pelo convite que me foi efetuado. Eu tenho muito gosto de estar aqui hoje presente. É um prazer. É muito importante cada vez mais nós conseguirmos falar sobre a engenharia, sobre os grandes desafios que o planeta tem para a engenharia, não é verdade? Mas também de que forma é que nós, engenheiras, nos colocamos no centro desses desafios. E, portanto, é uma honra muito grande fazer parte desta conferência internacional que vocês estão a organizar e muito bem. Aliás, onde também já tenho estado, e dar-vos também os parabéns e desejar que seja um êxito esse encontro. Eu estou aqui a tentar ver se consigo partilhar o ecrã da minha tela, só um bocadinho a ver se isto se consegue resolver. Perfeito. A sua câmera também está fechada, não sei se você fechou. Não sei, então eu vou já abrir. Já foi. Deixa eu ver se os colegas aí conseguem abrir. Tá. Ora, vejam se já está. Se calhar já estão a ver. Não. Já conseguem ver? Já estamos conseguindo ver. Já estão a ver. Não estão a ver-me a mim. Agora, como é que eu faço para vocês me poderem ver? É que eu não sei. Ora, só um bocadinho. Eu vou só aqui atrás. Ora, só um bocadinho que eu vou aqui. Ora, vejam lá se me conseguem ver. Sim, sim. Sim? Agora acho que já... Pronto. Você consegue ampliar a tela para ficar... Sim. Perfeito. Só um bocadinho. Pronto. Eu acho que agora já estão a conseguir, não é? Pronto. Já estão a conseguir ver a minha capa da apresentação, certo? Cidades Sustentáveis. Sim. Muito bem. Pronto. Eu peço muita desculpa, está bem? Pronto. E foi a intenção... Há muita coisa para se falar neste seminário, sem dúvida. No fundo, aquilo que eu tentei aqui aplicar é algo muito simples, é transmitir-vos um pouco para todo o auditório que está aqui, um pouco da área que eu trabalho enquanto engenheira civil, que sou formada aqui no Porto e vivo no Porto, embora tenha um trabalho bastante grande a nível nacional, no nosso país inteiro. E também tenho feito trabalhos no Brasil e em vários sítios. Dou também aulas na universidade sobre a matéria da mobilidade e hoje preocupa-me muito, cada vez mais, centralizar, no fundo, esta temática naquilo que também é a missão da engenharia. E, portanto, era algo que gostava aqui de deixar, porque a Europa vive este problema e este enorme desafio das cidades sustentáveis,
no sentido de que temos que pôr as pessoas a caminhar nas cidades. E este é o nosso grande desafio. Aliás, como há bocadinho estavam aqui a referir, e os colegas e muito bem, sobre a importância das árvores, elas são absolutamente importantes nesta leitura que eu vos vou aqui apresentar. Porquê? Porque é toda a capacidade que a cidade tem enquanto infraestrutura, de ela poder ser caminhável, de ela poder ser usufruída pelos cidadãos, muito no modo suave, que é andar a pé ou andar de bicicleta. E, portanto, normalmente em muitos países são os arquitetos que trabalham muito esta matéria. Nós aqui em Portugal começaram também a sê-lo e a engenharia ficou um pouco para trás. E é um bocadinho isto que eu tento na minha vida do cotidiano transmitir a todos os colegas que são engenheiros, é que nós temos que agarrar com determinação esta missão, que é voltar a pôr as pessoas a caminhar. Voltar a pôr as pessoas a andar de bicicleta. E, portanto, para isso, a primeira questão que nós temos que fazer é que cidade nós queremos desenhar. Que cidade é que nós precisamos de desenhar para voltar a pôr os peões a caminharem, os pedestres a caminharem. E aquilo que eu vos posso dizer é o seguinte: temos graves problemas no planeta que nos levam rapidamente a estes novos desafios, a este novo paradigma. Por um lado, a urgência da descarbonização. Todos nós sabemos que estamos a viver um problema enorme global de tempestades, de temperaturas elevadas, de incêndios que nunca mais acabam. Acabamos de viver aqui em Portugal um mês e tal terrível de incêndios, e Espanha está na mesma, a Europa tem vários sítios, mas depois também tem os Estados Unidos. Nós todos sabemos desses problemas dos incêndios, dos furacões, de tudo isto que no fundo vai transformar o nosso habitat, que é o sítio onde nós vivemos, sobrecarregando de grandes partículas nefastas para a saúde. A segunda grande urgência é a urgência da humanização. Se por um lado as tecnologias vieram-nos trazer imenso a velocidade e a rapidez no encontro, elas também vieram-nos trazer o afastamento entre os cidadãos. Estamos cada vez pessoas e as novas gerações mais independentes, mais isoladas, e isso é um enorme problema que temos pela frente e que temos que também resolver. E a engenharia também tem que resolver aqui. E onde é que ela pode ajudar? Pode ajudar no desenho da infraestrutura. Nós precisamos de fazer cidades que aproximem e não que segreguem. Territórios que juntem e não que separem. E, portanto, trabalhar o espaço público, que é o único espaço que não é privado, porque os nossos edifícios são privados, a casa é privada, alguns vivemos em condomínios privados. Então, o único sítio que nós temos que é de todos e onde podemos manter o encontro e as sociabilidades é o espaço público, são as ruas, são as praças. Então, nós temos que requalificar. E nós aqui na Europa estamos a fazer um enorme esforço para as humanizar, para fazer com que elas sejam amigáveis aos cidadãos. E por isso há, portanto, uma nova inversão da pirâmide de planeamento das cidades, o planeamento urbano, em que a mobilidade é, de facto, um dos princípios prioritários, que é toda esta inversão. Ou seja, eu, engenheira há 30 e poucos anos, saí da universidade ensinada para desenhar cidades para os automóveis e, neste momento, eu desenho cidades para as pessoas. Primeiro para as pessoas caminharem, e quando caminham é na sua vulnerabilidade máxima. A minha grande preocupação e da minha empresa é que as pessoas idosas, as pessoas mais velhas, as pessoas com deficiência, as mais com carrinhos de bebê, as pessoas que transportam compras, as pessoas que andam com as crianças, ou qualquer um de nós que temporariamente tem um acidente e tem que usar uma canadiana, uma bengala, que essas tenham prioridade naquilo que é a preocupação da grande infraestrutura da engenharia. Também depois a questão dos modos suaves, que é caminhar e andar de bicicleta. Há muitas cidades que podem pessoas andar à vontade de bicicleta, fazendo 1 ou 2 quilómetros. Para dar uma ideia, aqui na Europa, 60% das locações urbanas têm menos de 2 quilómetros. E grande parte delas são feitas por carro, o que isso não é possível hoje, porque nós temos que reaproveitar o espaço público. Então, nós temos que aproveitar aquelas pessoas que têm mobilidade, que têm capacidades de mobilidade, poderem usar mais a infraestrutura urbana e poderem, naturalmente, também
andarem de bicicleta. Depois a aposta no transporte público, ela é essencial, de resto é talvez a maior aposta neste momento de Portugal e da própria Europa. Estamos com muitos investimentos no transporte público, precisamos de uma rede muito forte de transporte público para que depois, sim, os carros existam naquilo que é o levar até ao transporte público, o levar até áreas habitacionais muito transfronteiriças, mas nada mais do que isso. Entretanto, o apostar nas logísticas, a logística urbana também aqui de facto é cada vez mais relevante, e já agora também aqui uma nota muito importante para o outro desafio grande das cidades sustentáveis, que é como é que nós vamos resolver o problema das compras online, que estão a invadir as nossas cidades com carrinhos, com motoretas, com imensa multiplicidade de veículos em fila, às vezes já quase engarrafamento, para levar uma tomada, uma ficha, um prato, um caderno a cada pessoa, a cada casa, a cada minuto. Isso é um problema que me afeta particularmente e no qual estou já também a trabalhar para repensar o desenho das cidades para esta questão. E, por último, a questão dos aviões. A necessidade que nós vamos ter de reduzir os voos de avião, porque eles são muito poluentes. Aliás, aqui na Europa está para entrar em funcionamento uma legislação que vai obrigar a que para pequenas distâncias, imaginem do Porto a Lisboa, que é em carro, a uma distância de 3 horas, nós não possamos ir de avião, porque o avião polui muito, está a trazer imensos problemas a nível da saúde e, portanto, vai sair uma diretiva, também já está a ser produzida pela Europa, para que nós utilizemos muito mais aquilo que é o comboio e o veículo, neste caso, para não usar o avião. Claro que no transporte público, eu não referi, falei um pouco só sobre o rodoviário, mas há cada vez mais um foco muito grande em Portugal e na Europa naquilo que é a ferrovia e pretendemos que isso seja de facto um trabalho a existir pela frente. A nível da sustentabilidade, gostava de lhes dar uma nota má. Nós em Portugal temos uma média de utilização dos padrões de mobilidade de 63% para o veículo automóvel, 20% é apenas para o transporte público e 16% para o pedonal, com uma taxa quase insignificante para o andar de bicicleta. Isto significa que 62% das pessoas que se deslocam todos os dias de casa para o trabalho ou de casa para a escola andam de carro. E muito poucas andam de transporte público e andam a pé. E isto vai ter que, até 2030, vai ter muito que ser invertido, porque senão estamos com impossibilidades, inclusivamente, de ir buscar financiamentos à Europa e, portanto, para verem que toda a Europa tem aqui uma prioridade absolutamente determinante, que é a mobilidade tem que ser mais sustentável, tem que ser mais amiga da saúde e, portanto, nós temos que andar primeiro mais a pé e de bicicleta, transporte público, carro e por aí adiante. E porque somos engenheiras e somos mulheres, eu quis trazer aqui também uma nota sobre a questão da mulher e é com alguma tristeza que vou dizendo que, por exemplo, a nível do transporte privado, o homem anda sempre mais de carro do que a mulher, no caso português, é também a mulher que anda mais a pé, aí dá-me não tristeza, mas fico feliz, porquê? Porque faz bem andar a pé, andar à saúde e ainda bem que é a mulher que está à frente. Porém, é óbvio que não é essa a motivação que leva a mulher a andar a pé. É essencialmente porque quando há apenas um automóvel na família, esse automóvel ainda é mais utilizado pelo homem que pela mulher. Tendencialmente tem vindo a reduzir esta decalagem, mas é um facto. E, portanto, ainda temos mais mulheres a andar a pé que homens, temos muito mais mulheres a utilizarem o transporte público que os homens, inclusivamente vê-se também isso naquilo que são as paragens do transporte público, que às vezes vemos filas de 10 mulheres em que há 3, 4 homens apenas, ou nem isso. E depois a parte também dos outros modos, que é algo menos relevante. Há uma nota fundamental em todo o que é este novo paradigma do novo desenho das cidades para caminharem e para serem mais amigáveis, é que temos uma boa notícia, é que a esperança de vida na Europa está a aumentar. E está a aumentar largamente. E nós temos os homens e as mulheres a viverem muito mais, já temos muitas pessoas a viverem 100 anos. Eu tenho aqui o vosso, foi por uma questão de cordialidade e amizade com as pessoas que me estão a ouvir do Brasil, e porque gosto muito do arquiteto Oscar Niemeyer, trago aqui como exemplo de um homem que viveu 103 anos a trabalhar, e, portanto, a deslocar-se de um ponto para o outro, nos últimos tempos, já não sozinho, mas com a ajuda de uma cadeira de rodas, mas também Manuel de Oliveira, que é aqui do Porto, foi um cineasta, morreu recentemente e que viveu também muitos anos e ainda a fazer cinema. E, portanto, isto mostra que nós vamos viver hoje até mais tarde, mas temos que viver com qualidade de vida nas cidades.
A OCDE aposta que em 2050 mais de 30% das pessoas têm mais de 65 anos e cerca de 40% têm mais de 60 anos, de onde que torna-se a colocar uma grande questão. Será que as cidades que nós estamos hoje a fazer, as grandes obras e as grandes infraestruturas urbanas, elas estão adaptadas para as pessoas na sua incapacidade ou na sua menor capacidade de mobilidade se poderem deslocar de forma autónoma? E é esse o grande trabalho que tenho vindo a desenvolver. 60% das pessoas da OCDE têm mobilidade reduzida, portanto, elas ou são obesas, ou estão em cadeira de rodas, ou estão temporariamente com um pequeno problema de mobilidade. E, normalmente, também, já agora, quando nós projetamos e fazemos o nosso planeamento e o projeto das nossas cidades, nós fazemos para o homem médio, o homem que está saudável, que tem 30 e tal anos, e tem uma estrutura ainda muito boa. E, portanto, também chamar aqui a atenção para todo o auditório que nós temos que ter uma preocupação diferente, pensando na inclusão de forma lata. E agora queria-vos dar outra nota. Sim? A sua apresentação, ela ficou travada no primeiro slide. Aí, se você puder caminhar aí para a gente tentar acompanhar você. Ela ficou paradinha no primeiro slide. Não me digam. Não estão a ver os slides que eu estou a apresentar? Sim. Olha, mas eu já reencaminhei. Mas ela está precisando, a gente está precisando de acesso para abrir aqui. Acesso? Então deixa-me ver. A gente está com ela já, mas a gente precisa... Então, espera aí que eu vou ver como é que eu posso dar-vos o acesso. Vocês não estavam a ver a minha apresentação? Ficou travado no primeiro slide. Não acredito. Então, mas como é que eu posso dar... mas eu já enviei por e-mail. Não receberam por e-mail? Sim, a gente recebeu, mas... E agora como é que eu posso dar... E como é que eu vos posso dar o acesso? Acho que chegou um avisinho no seu próprio e-mail. Mas se você baixar ela normalmente e passar nem que seja para o nosso WhatsApp aqui, a gente acessa. Ela teve um problema lá de comunicação, saiu da sala aqui, viu, gente? Mas é ao vivo, né? Ao vivo, ela está em Portugal e tudo pode acontecer, né? Enquanto a Paula não retorna, vocês viram eu contextualizar que ela... voltou. Voltei. Como é que eu posso fazer para vocês me... Você pode tentar compartilhar de novo para ver se eu dá certo. Eu vou tentar certo. compartilhar. Tá? Ok. Partilhar também áudio. Será que está... Caiu. Sim, eu estava comentando com vocês, né, na minha introdução ao painel da Paula, que ela é CEO, né, da MP3, que é uma empresa, né, portuguesa, mas que já trabalha no Brasil todo, que trabalha justamente com essas questões de mobilidade e planejamento territorial. Né? Ela é CEO, ela já trabalha com isso há muito tempo, e nas nossas redes nós disponibilizamos o portfólio da MP3. Vocês vão observar o tanto de experiência que essa profissional tem nessa área, né? Essas experiências são importantes para nós, profissionais da engenharia, da agronomia e geociências, que estamos tentando trabalhar nesse contexto, né, de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Às vezes nos parece um pouco distante, mas é algo que a gente precisa começar a incluir nos nossos currículos práticos, porque essa área de atuação é um grande nicho para os profissionais das nossas áreas. Observem vocês, eu não sei se vocês têm o mesmo olhar que eu tenho. Na maioria das cidades, os cargos técnicos ligados às nossas áreas, eles não são ocupados por profissionais como nós. Nos falta, às vezes, na formação, algo ligado à política pública em si, né? Algo ligado a conhecer
os municípios, conhecer as câmaras municipais, a conhecer o papel de cada um, né? Temos engenheiros aí que não sabem o que é um PDDU e nem o que fazer com ele, né? Isso é um defeito que a gente tem na nossa formação. São pouquíssimos os cursos de engenharia que trabalham nesse contexto. E aí nós vemos sempre um profissional de outra área atuando na nossa área técnica, o que faz pelas cidades, né? Faz com que as cidades elas não avancem nesse contexto, tá certo? Então, a atuação, né, de profissionais como a Paula e outras profissionais, a gente tem vários profissionais no Brasil que estão também se consolidando nessa área. É um nicho de mercado importantíssimo para nós, né? Para nós engenheiros, agrônomos e geocientistas. E essa questão da mobilidade é uma questão complicada, né? Especialmente para as grandes cidades. É uma questão complicada. Já estamos vendo a apresentação, Paula. Só peço a você que tente movimentar o slide, mude de slide para ver se a gente consegue enxergar isso aqui. Pois, esse é que é o problema. Estou aqui até pedindo ajuda. Apresentar. Não, aqui? Apresentar. Nós não estamos a conseguir passar para a tela. Põe a seta para baixo aí, vai pelo teclado para ver se vai. Não, é que não anda, fica travada. Tá. No rodapé da sua tela tem uma setinha para baixo. Tenta mais embaixo um pouquinho, ó. Aqui? Não sei, do seu lado esquerdo, me parece. Não. Ó. É que não estamos a conseguir. Tem uma setinha para baixo aqui, de junto dessa escalazinha de percentual. Tenta clicar nela para ver se a gente consegue abrir o modo apresentação e você conseguir movimentar. Pronto, senão eu vou fazer sem a ajuda do PowerPoint, que eu sei que estou a dizer, o que tenho aqui, e depois vocês partilham com as pessoas, é melhor. Não estamos a conseguir. Estamos tendo dificuldades. Mas daqui a pouco ela entra novamente aí para socializar com a gente aí o tema. Eu creio que ela estava desenvolvendo, tá? Desenvolvendo o tema e vai continuar. Daqui a pouco ela entra novamente, certo? Mas eu prometo a vocês que a gente vai ter uma FEAGTEC sobre mobilidade e nós traremos a Paula para que ela possa desenvolver mais ainda o tema, tá? Porque o tempo já é curto para falar no assunto e nós teremos esse ano, né, o nosso FEAGTEC. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado nós tivemos 10 episódios do FEAGTEC e esse ano nós teremos provavelmente, no mínimo, mais 10. E um deles, eu já estou aqui me comprometendo, que será o tema mobilidade. E nós vamos convidar a Paula para desenvolver com a gente esse tema no nosso FEAGTEC. Vamos ver aqui se ela já volta para terminar aí a apresentação dela. Bem, Márcia, voltei. Eu peço desculpa e vamos fazer isso de outra maneira para ser mais fiável, até porque eu tinha já experimentado e tinha conseguido, não sei. Pronto, eu peço muita desculpa, mas também hoje não dá jeito, basta que se fosse um dia da semana eu tenho o staff no escritório com informáticos, pronto, e não Pronto, Paula, fique à vontade. E eu também já avisei, olha, eu já avisei sem lhe convidar, mas já lhe convidando. E nós temos um outro programa aqui chamado a FEAGTEC, que tem várias temáticas, e você já está de antemão convidada a falar de mobilidade num deles. Então, com esta tragédia não é possível.
Pode seguir aí dentro do que você pode terminar. Sim, claro. Pronto, e depois a gente se encontra novamente. Sim, olha, é por isso que eu digo, quando for presencial é muito mais fácil, estas coisas das videoconferências, pronto, eu estou a dizer isto e estamos todos habituados hoje a trabalhar em videoconferência, como é normal, mas nada como o presencial. Pode ser que noutra altura eu consiga pedir desculpa e presencialmente mostrar que tinha aqui muita coisa para vos dizer e que são coisas muito, muito bonitas e que nós, engenheiras, temos muito pela frente para vencer estes desafios. Mas eu vou voltar aqui, portanto, vocês estiveram a ouvir o que eu disse, apenas não viram, certo? Portanto, eu vou dar sequência àquilo que estava a falar há bocadinho e depois a Márcia, se me permitir, partilha com todo o auditório o PowerPoint que eu tenho e quem tiver mais vontade pode dar uma olhada e até se tiverem algumas dúvidas, tenho o gosto que me contactem, até por e-mail, já agora o meu nome é Paula Teles, enviem esse e-mail que é para ver se eu consigo vos responder, porque realmente estou muito triste de não ter corrido da melhor maneira esta apresentação do ponto de vista desta tecnologia, que é paulateles@paulateles.pt. Pronto. E assim eu fico aqui, tento pelo menos suprimir este problema que aconteceu. Estávamos a falar dos dois grandes desafios que nós temos hoje pela frente, nós engenheiros, que desenhamos as cidades e que planeamos as cidades, e esse é o meu trabalho de 30 anos, planear cidades com mais qualidade de vida, que é, por um lado, a questão da descarbonização, face a toda a questão do problema que temos do planeta, e, por outro lado, a questão da humanização. Também já vos falei da questão das pessoas com mobilidade reduzida e da necessidade do direito à cidade, e que a cidade tem que ser um direito de todos. E por isso também temos de ter esta preocupação quando nós desenhamos, nomeadamente o espaço público, sendo o espaço que é de todos, que esse espaço seja efetivamente possível de caminhar por todas as pessoas, mesmo aquelas que têm mobilidade condicionada. Estávamos a iniciar uma nova preocupação, que é a preocupação que tem a ver com as crianças. Nós, nas últimas décadas, e eu sei que o Brasil também acontece a mesma coisa, conheço, mas aqui na Europa estamos completamente preocupados com o facto de termos percebido que as últimas décadas foram décadas que não deixaram as nossas crianças percorrerem livremente as cidades. Os pais tiveram sempre a ir levar os meninos à escola, a ir buscar os meninos da escola, e os meninos deixaram de caminhar na rua e na cidade. E, portanto, elas conhecem as cidades através do banco de trás do carro dos pais, não têm grandes autonomias, não são crianças que tenham aprendido a brincar na rua, que tenham aprendido a defenderem-se da rua e, com isso, a terem um conjunto de atitudes pessoais e humanas que realmente esta falta de caminhar na rua, de vivenciar a rua, de fazer o percurso de casa até à escola, lhes poderia ter dado muito mais capacidade de autonomia. E, portanto, também nós aqui temos este grande trabalho, que é voltar a desenhar cidades seguras. Vocês aí no Brasil têm o problema da insegurança de outro nível, que é normal e natural, e que também a engenharia deve estar sempre preocupada com essas circunstâncias, mas nós aqui em Portugal esse tipo de insegurança nós não temos, de assaltos são muito poucos, etc. Mas temos o problema da insegurança face ao carro, a segurança do trânsito, rodoviária, os carros que andam com muita velocidade e que podem atropelar crianças. E o maior número de atropelamento que temos nas cidades são exatamente em espaço urbano, e temos crianças e pessoas idosas, etc., muitas delas a atravessarem nas passadeiras. E é, portanto, aqui que também surge esta nova necessidade nossa de repensar todos estes passos, pensando nessas pessoas mais vulneráveis e fazendo com que elas voltem a ser o centro da cidade. E, portanto, utilizar esses modos ativos, de facto, tendo em conta que, como estava a dizer, grande parte das locações que se fazem hoje na Europa são locações muito curtas, significa, portanto, que nós que planeamos as infraestruturas temos que as redesenhar neste momento. Eu tenho no meu PowerPoint, para vocês verem, as duas maiores praças de Lisboa e de Madrid. Eram praças que há poucos anos atrás eram parques de estacionamento, estavam todas cobertas de carros, e que hoje são lugares para as pessoas usufruírem, para se sentarem, para conviverem, para tirarem fotografias, para observarem o próprio património. E, portanto, é exatamente esse
essa a nossa tendência que estamos aqui a ter neste momento, é termos a capacidade de olhar para as cidades, vermos quais são os sítios mais centrais, aqueles sítios que podem ter aposta naquilo que é o comércio tradicional, no centro comercial ao ar livre, porque as pessoas indo fazer compras a pé, veem as montras, veem as lojas e entram, saem, comunicam e conversam, e portanto este é o nosso maior desejo também, é nós desenharmos cada vez mais estas cidades, pensando nestas mobilidades amigáveis, suaves, de chão de rua. Posso-vos dizer que grande parte também desses acidentes que há bocadinho referi fazem toda a diferença se são acidentes com carros a 50 km por hora ou a 30 km por hora. Por exemplo, se for a 50 km por hora, a taxa de mortalidade de matar alguém é muito maior do que uma taxa a 30 km por hora. E, portanto, também estamos nós, tendencialmente, a fazer desenhos nas cidades que nos levem, paulatinamente, a reduzir drasticamente a velocidade, colocando também ruas mais predominantemente pedonais, como ruas também de coexistência, que é uma das apostas muito grandes neste momento na Europa, em termos ruas que estão todas à mesma cota, que são ruas para vivida e não ruas para atravessamento de carros. Os carros podem entrar, podem andar, mas quem tem prioridade é o peão. Quem tem prioridade é o ciclista. O carro nunca tem prioridade e, portanto, está-se cada vez mais a incentivar todo esse tipo de situações. E o que vamos observando é que grande parte das nossas cidades europeias estão cada vez mais humanizadas. Estamos a ter pessoas a usufruírem das praças, a sentarem-se nos bancos, a olharem para o sol e a perceberem também uma coisa importante que vinha com essa conversa atrás há bocadinho, é que as árvores tornaram-se fundamentais. Nós estamos a viver em Portugal temperaturas muito elevadas, aliás eu trabalho com vários colegas brasileiros que tenho neste momento aqui no Porto, no meu escritório, e eles dizem que estão admirados que vieram para um sítio com muito mais calor que o Brasil. O Porto tem sempre temperaturas amenas, 20 e tal graus, no máximo 30, e temos tido este ano quase 40 graus em muitos sítios. E, portanto, isso significa que nós, com 40 graus, para fazermos este exercício de caminhar nesta infraestrutura que queremos desenhar, que é para promover a mobilidade pedonal, é muito mais difícil. Nós precisamos realmente de uma estrutura verde muito forte, que esteja alinhada completamente com aquilo que é o nosso planeamento das redes pedonais e que sobre essas redes pedonais tenhamos essas redes verdes que possam dar sombreamento e, portanto, onde as pessoas possam andar. Da mesma maneira, com todas aquelas áreas que são áreas mais de estadia, como os pequenos parques de proximidade que nós temos vindo cada vez mais a recuperar e que a Covid veio demonstrar que temos que apostar muito mais e ter muito mais, e também é esse o planeamento que temos vindo a fazer. Posso-vos dizer que neste momento eu sou a coordenadora de um projeto muito interessante ibérico, que é um projeto que se chama As Cidades e Vilas que Caminham. Se quiserem entrar no Google e colocarem Rede de Cidades e Vilas que Caminham, vão encontrar este projeto que tem sede em Espanha e em Portugal, portanto é uma rede ibérica. Eu represento a rede portuguesa e o Alcaide, que é o prefeito de Pontevedra, na Galiza, em Espanha, é o coordenador da rede espanhola, e aquilo que nós estamos a fazer todos os dias e todas as semanas com os municípios, que são as prefeituras portuguesas e espanholas, é levá-las, contagiá-las para a prática do bom exercício de desenhar cidades para permitirem as pessoas caminharem. É uma área de facto muito bonita, que implica trabalhar em todos os quadrantes etários, em todas as áreas de trabalho, desde a engenharia, a arquitetura, a sociologia, a própria educação, que nós vamos à escola ensinar os meninos e dar-lhes vantagens que eles têm a nível de várias áreas, como, por exemplo, a destreza, como a própria atividade, serem mais ativos ou não. Se caminharem, serão com certeza mais ativos, estarão muito mais confrontados para resolver problemas imediatos quando chegam à escola, quando vão no carrinho, saem de casa do elevador, entram no carro dos pais, tornam a entrar no carro ou entram noutro meio de transportes e chegam à sala de aula, por vezes até a dormir. E, portanto, estimular, de facto, estas novas gerações e também, no fundo, fazer com que a própria sociedade, que por vezes se tornou elite, se tiver o carro melhor do planeta, portanto, pertencer a uma sociedade que se construiu, e sabem bem que as pessoas que têm mais possibilidades, as pessoas que têm mais possibilidades financeiras, tentam demonstrá-lo através do melhor carro que se possa ter. Como é que nós vamos conseguir inverter
esta tendência para mostrar que, se calhar, o que nós queremos é que as pessoas que são as mais capazes, que estão a ser mais inteligentes porque estão a cuidar da sua saúde e dos outros, possam promover o caminhar e o andar a pé e de bicicleta, não é? E isto é uma mudança muito radical e muito diferente e que estamos a ter muitas dificuldades. Mas esse é o exercício e esse também é o trabalho que faço todos os dias com a minha empresa, que é a motivar a sociedade de forma coletiva, para este grande desafio público, que é convencer os cidadãos que, afinal de contas, hoje devemos promover quem caminha e não promover quem tem o melhor BMW. Por isso, muitas marcas também estão a aparecer por aqui, de sapatilhas, de calçado mais confortável, e isso é também algo muito interessante. Muitas formações temos vindo a dar em várias instâncias, de várias entidades, desde as ordens, onde também a Ordem dos Engenheiros tem vindo a trabalhar, e já agora aproveitar para dizer que eu sou, desde há poucos meses, a coordenadora da especialização de mobilidade urbana sustentável aqui em Portugal, pela Ordem dos Engenheiros, e, portanto, também espero desenvolver um trabalho de passagem de informação aos colegas que às vezes não sabem muito o que é que onde trabalhar, porque a engenharia não é só a engenharia clássica, há hoje novas áreas de engenharia muito moderna, que são os grandes desafios do futuro, não só a parte das energias, como também esta parte da mobilidade e das infraestruturas ligadas à mobilidade. Eu diria que o primeiro grande direito que nós temos vindo aqui a falar na Europa, e está a ser a aposta política das agendas políticas, é o direito à habitação. Nós vivemos períodos de grandes dificuldades de habitação, a habitação é cara, está cada vez mais cara também em Portugal, mas eu diria que o segundo direito é, de facto, o direito à mobilidade. Quem não tem mobilidade não tem liberdade. Não consegue sair, fica encarcerado em casa, não consegue deslocar-se pela cidade, não consegue ter acesso à escola, por vezes, à educação, portanto, à cultura, ao próprio sistema económico, etc. E é por isso que também todos os dias, e posso dizer que, por exemplo, hoje a minha empresa está em Lisboa a fazer levantamentos de barreiras urbanísticas e arquitetónicas. O que é que nós vamos fazer? Vamos às ruas e vamos ver quais são as ruas que são acessíveis, quais são aquelas ruas que têm, no mínimo, 1,5 metro livre de obstáculos. Não pode ter árvores em cima do passeio, não pode ter caldeiras, num espaço pequeno, mas que seja completamente livre, para que um cadeirante possa circular, uma pessoa com deficiência possa andar, ou simplesmente uma pessoa de guarda-chuva possa passar por outra. E, portanto, nós estamos hoje com uma brigada muito grande, na rua, no terreno, a levantar os pavimentos, as calçadas que têm buracos, as calçadas que têm sinais, as calçadas que são muito apertadas, muito reduzidas, subdimensionadas, quais são as calçadas que têm veículos, carros em cima das calçadas. Bem, tudo isso para nós podermos ter mapas que tenham linhas verdes e vermelhas. As linhas verdes são os mapas que têm ruas não acessíveis, portanto, que não permitem que o cidadão comum possa circular de forma livre, e as vermelhas são ruas que têm barreiras, que depois nós classificamos no sistema de informação geográfico, mapeamos, damos valores orçamentais de quanto é que precisamos para tornar aquelas ruas sem esses problemas, sem essas feridas urbanas, e transformá-las em sítios para todos poderem circular. São esses mapas que depois vão para as prefeituras e que vão dar aso a decisões políticas de investimento em particular, e também para ir buscar investimentos à própria Europa ou aos envelopes financeiros. É através desta primeira metodologia que nós chamamos planos de promoção das acessibilidades, que é promover o primeiro direito, o segundo direito, como o direito a caminhar, que nós entramos nas prefeituras com projetos, com propostas de irem para o chão, irem para as ruas e para as praças das cidades, neste caso portuguesas e europeias, e começar a trabalhar a sua eliminação de barreiras de forma gradual, para elas começarem a ficar acessível e permitirem a mobilidade para todos. É, portanto, como veem, um exercício difícil, que demora muito tempo, mas que nós não podemos perder, porque nós não podemos continuar a criar calçadas com pedrinhas que se soltam, que depois não dão para a cadeira de rodas ou para o carrinho de bebê. Isso não é possível. E, portanto, também há aqui outra questão e outro grande desígnio, estou quase a terminar, que é importante também ter em mente. É que não é a mobilidade apenas sozinha que vai resolver o problema de tudo. A mobilidade vai resolver, mas vai ter que trabalhar o planeamento urbano. Nós temos que evitar que as cidades sejam monofuncionais. O que é que isto quer dizer? Nós tivemos um hábito aqui na Europa muito grande, há muito pouco tempo, de fazermos partes de cidades que numa zona era a zona
da educação, por exemplo, as universidades estão num canto da cidade, as áreas esportivas estão noutro canto da cidade, noutro sítio está as zonas de comércio, e noutro sítio, normalmente na periferia, estão as habitações e os bairros onde as pessoas vivem, nomeadamente aquelas que têm menos possibilidades. Quanto menos possibilidade, para mais longe vão da cidade. E aqui também entra um caso importante do caso da mulher. A mulher é, sem dúvida, aquela que mais deslocações faz por dia na sua integração do cotidiano, da vida profissional com a tarefa doméstica. E nós, engenheiras, quando não pensamos nisto, também não estamos a pensar a nossa condição. Por isso eu alerto este público, este auditório de mulheres, não para dizer mal do caso dos homens, não é isso. Nós temos que nos ajudar umas às outras para desenharmos territórios melhores para as mulheres. Se são as mulheres que andam mais no transporte público, temos que melhorar o transporte público, temos que melhorar a paragem e o abrigo do autocarro. O que é que se quer dizer isto? Não é ter um sinal onde passa o autocarro, o bus, não, é ter um sítio que é abrigado, que liberta-nos do sol quando está muito sol, da chuva quando está chuva, que tenha banco confortável para nós sentarmos quando estamos às vezes até com filhos ao colo. E é muito triste vermos que as mulheres continuam a fazer grandes locações, que são as que menos têm capacidade de utilizar os transportes mais caros, mais dispendiosos, mas são as que moram mais longe, por vezes as que iniciam mais cedo o seu trabalho para irem fazer limpezas, etc., muitas vezes longe do sítio onde vivem, e que as cidades continuam a ser escuras para elas, a não ter iluminação, a não ter pavimentos confortáveis, a não ter bancos para elas sentarem, a não ter árvores para elas se refrescarem, e, portanto, nós estamos a criar, no fundo, cidades que são monstros à nossa plena condição humana e de mulher. E, portanto, é este o grande apelo que eu vos deixo aqui, é que nós tenhamos naquilo que são os nossos trabalhos diários de engenharia, sejam eles ligados mais à paisagem, mais à energia, mais à mecânica, mais à parte da água, tudo isto que, no fundo, dá o grande puzzle do ecossistema urbano das grandes cidades, que cada vez são mais as pessoas que vivem nas grandes cidades, mais de 50% da humanidade vai estar nas grandes cidades, que nós aprendamos a pensar no detalhe. Uma rampa ou a ausência dela pode não dar para passar com um carrinho de bebê. Um desnível de 2 centímetros pode não dar para um cadeirante subir por uma calçada. Pode dar, inclusivamente, pode fazer com que uma pessoa com deficiência não possa entrar dentro de uma farmácia e pedir um medicamento. Hoje são outros, amanhã seremos nós. E aí vamos ficar muito indignados quando pensarmos que nós fomos engenheiras, que conhecemos muita gente técnica e política no mundo, mesmo nem que fosse só no nosso mundo de língua portuguesa e até do mundo espanhol, Portugal e Espanha já é a mesma coisa. E que podíamos ter feito muito mais pela nossa velhice, quando tivermos que cuidar dos netos e voltarmos a andar com o carrinho de bebê. Quando tivermos que ser pessoas com mobilidade reduzida, porque vamos ser, vamos continuar a trabalhar até aos 70, 80 anos, nem que seja de voluntariado, como grande parte das pessoas que estão neste auditório. Vamos querer sair de casa de forma autónoma. Vamos ter que, se calhar, levar o andarilho para levar o nosso computador à frente. Mas vamos querer levar o computador. E não vamos ter calçadas, nem infraestruturas urbanas para poder fazer isso. Daí vamos ficar arrependidos para sempre. Portanto, caríssimas colegas que nos estão a ouvir, peço muita desculpa pela forma da apresentação complexa que tive. Acabei, como é normal, porque quem tem 30 anos de trabalho dessas coisas e faz parte de muita coisa, de vos falar desta maneira, de forma muito informal e até de forma mais afetiva, que até acaba por ser do que ter o PowerPoint, mas dizer-vos que precisamos de todas estarmos juntas para trabalharmos o espaço público como um espaço de direito à cidade e ao mundo, e que a engenharia das mulheres, porque somos nós as mais utilizadoras deste espaço urbano, tem que estar aqui presente naquilo que são os nossos projetos. Eu um dia poderei ter mais tempo para apresentar projetos concretos que mostram o que era antes e o que é depois, daquilo que são cidades que eram horríveis, feias, escuras, inseguras, e que através do desenho urbano, da nossa intervenção de mobilidade e de planeamento urbano, são as cidades mais amigas, cidades mais bonitas, mais afetivas e mais humanas. Muito obrigada a todos e mais uma vez, desculpem por esta forma de apresentação. Paula, nós que agradecemos, né, essa contribuição maravilhosa que você deu no nosso evento. Essas coisas de slide, isso a gente já está bem acostumado, isso acontece. E
O próximo espaço que você vai ter já está definido, vai ser no nosso AFEAGTEC e nós vamos fazer um programa só de mobilidade, para que você possa compartilhar com a gente essas suas tão valiosas experiências, né? Nós aqui no país temos cidades, né? Tanto que fazem o boom, que fica uma confusão só, mas temos também pequenas cidades que estão nessa fase de crescimento. E esse seu conhecimento para nós, engenheiras e engenheiros, que trabalhamos com essa questão de cidades sustentáveis e inteligentes, é preciosíssimo. Muito obrigada, terei muito gosto. Conheço muito bem também. Agradecemos, né, essa sua disponibilidade de estar conosco no SINA. E depois nós vamos enviar aí a sua palestra em PDF para todos os participantes inscritos. E eles vão poder lembrar do que você falou. Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa que a gente sempre comenta, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe é profissional, prática da área. Então, obrigada. Slide, toda a sua contribuição foi assim maravilhosa para o nosso evento. Muito obrigada. Obrigado pela sem estar a fazer promoção, se vocês quiserem ver o site da Mobilidade PT aqui no Porto, é o site da empresa que eu tenho, que sou a CEO e fundadora, com muito gosto, onde também tenho pessoas, hoje cada vez mais, todos nós do mundo inteiro, mas onde há pessoas que já vêm para cá porque querem aprender a desenhar um território humano. E isso é algo que me fascina muito e, portanto, se quiserem, deem uma espreitada só para ver que hoje a engenharia é muito mais do que o físico e material, também vai ao imaterial, não é? Que é nós termos qualidade de vida, isso é o essencial, e estamos aqui para dar qualidade de vida aos cidadãos. Obrigado. Nós já compartilhamos com a turma o seu portfólio, tá? O portfólio da sua empresa e todas as redes de contato, tá bom? Então, muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. E se puder ficar um pouco mais com o nosso SINA, fique à vontade. Obrigada. Flavinha. Excelente a palestra da Paula. Quero agradecer a participação da Paula com a gente no nosso segundo SINA. Já que é um evento internacional, é importante que a gente tenha as palestrantes internacionais para fazer jus ao nome do evento, não é verdade? Lógico. E aí, a gente segue agora com a nossa programação e temos, na sequência, a palestra Sustentabilidade nas Obras Públicas, mas teremos aqui o Minuto do Patrocinador antes dela, nossa presidente. Vamos fazer